Fala pessoal, eu sou o Geeks e esse é o canal Geeks Memory, e no vídeo de hoje a gente vai conhecer a história completa da franquia clássica de Mega Man, do surgimento de Rock, o robô que escolheu virar herói, até as suas últimas aventuras. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo entender por que Mega Man é uma franquia tão longeva e com uma história tão significativa para os tempos atuais. A história do mundo de Mega Man começa onde a humanidade dava seus primeiros passos ao lado das máquinas. Robôs ainda não eram armas, eram assistentes, companheiros de trabalho, ferramentas criadas para facilitar a vida humana. Tudo isso só foi possível graças às invenções do Dr. Light, um cientista que acreditava que a tecnologia existia para servir, proteger e construir um futuro melhor. Mas nem todos viam os robôs da mesma forma. Seu antigo colega, Dr. Wily, não enxergava progresso, enxergava uma afronta. Enquanto Light era celebrado como um homem que ajudaria a moldar o futuro, Wily era deixado para trás, ignorado, esquecido, consumido pela própria inveja. Para Wily, aquele mundo não representava avanço, representava um erro, um mundo construído sobre ideias que não eram as suas, um futuro que levava o nome de Light e não o dele. E se ele não podia ser conhecido como criador daquela era, então faria questão de destruí-la. Wily roubou os robôs industriais criados por Light e os reprogramou, assim transformando em um exército pessoal, não para proteger a humanidade, mas sim para governá-la. O mundo não estava preparado, nem os governos, nem os exércitos, nem a polícia para a ameaça que estava a surgir. A tecnologia havia avançado rápido demais e agora cobrava o seu preço. Diante deste caos, restava apenas uma única luz no final do túnel. Ra, um simples robô assistente e o robô número 1 criado pelo Dr. Light, sem qualquer função militar, criado apenas para ajudar, se ofereceu para se transformar em um combatente, não por uma obrigação, nem por ordens, mas para proteger a sua família e a humanidade. E então, no ano de 200X, Rock se torna o herói azul Mega Man, derrotando assim os robôs que foram corrompidos e Dr. Wily, e restaurando a paz no planeta. Mas essa paz não seria muito duradoura. Um ano se passa, o mundo tenta seguir em frente, as cidades são reconstruídas e a ameaça parece derrotada. Porém, em 9 de junho de 200X, Dr. Wily retorna com um aviso. Desta vez, Wily não rouba robôs. Ele cria seus próprios 8 máquinas de combate, projetadas desde o início para destruir Mega Man. E no horizonte, ele acaba erguendo um castelo, com uma provocação direta a Mega Man. Wily não quer mais provar que está certo, ele quer provar que pode derrotar Mega Man. Ao saber da ameaça, Mega Man parte novamente para salvar o mundo. Um a um, os robôs de Dr. Wily caem, e cada vitória, Mega Man chega mais perto do coração do castelo. No fim, restam apenas as ruínas do castelo e o próprio Dr. Wily. Encurralado e sem saída, o vilão foge para as profundezas, e ali ele fez sua última aposta. Diante de Mega Man, Wily se transforma em uma criatura alienígena, estranha, ameaçadora e inexplicável. Mas a verdade logo se revela. Não era um alien, era apenas uma ilusão, um holograma controlado por Dr. Wily. Sem escapatória, Dr. Wily cai de joelhos e implora por misericórdia. Mega Man acaba observando, hesita e decide poupar sua vida. Mais uma vez, o mundo é salvo e a paz volta a reinar. Por um breve momento, há paz, e o mundo acredita que a ameaça finalmente acabou. É então que algo inesperado acontece. Dr. Wily reaparece, não como inimigo, mas como um aliado. Ele afirma ter mudado, diz ter recuperado a sanidade e pela primeira vez trabalha ao lado de Dr. Light. Juntos, eles iniciam o Projeto Gamma, um robô gigante criado não para a guerra, mas para manter a paz do mundo. O sonho de Light finalmente parece possível. Uma máquina que protegeria o mundo para que Mega Man não precisasse mais lutar. Mas para ativar Gamma, é necessário 8 elementos de energia, que estão espalhados pelo mundo todo. Robôs são enviados para coletar eles. É então que tudo começa a dar errado. Os robôs começam a enlouquecer e atacar as cidades que foram enviados. A violência acaba retornando, e mais uma vez, Mega Man precisa agir para proteger a paz no mundo. Ao lado de Rush, seu fiel cão companheiro, ele parte para recuperar os elementos de energia e conter o desastre. Mas dessa vez, algo diferente ocorre. Mega Man acaba cruzando com uma figura misteriosa, um robô silencioso que ora o ataca e ora o ajuda, aparecendo sem aviso e desaparecendo sem explicação. Seu nome
é Proto-Man, e Mega Man não sabe, mas está diante de alguém ligado ao seu próprio passado. Quando o último elemento de energia é recuperado, a verdade vem à tona. Wily nunca mudou. Assim que Gamma é concluído, ele rouba a invenção genial e transforma numa arma definitiva. E mais uma vez, Wily revela seu verdadeiro objetivo: dominar o mundo e derrotar Mega Man. Mega Man invade o castelo, enfrenta Gamma e consegue deter a máquina, mas o castelo começa a ruir e Mega Man fica preso nos destroços. No último instante, Proto-Man surge e salva Mega Man, e assim desaparece novamente. Aparentemente, Dr. Wily também acabou morrendo no desastre, mas ao longe, uma nave se afasta no céu, e sabemos que o Wily acabou sobrevivendo. Acreditando que Dr. Wily havia morrido sobre os escombros, o mundo acaba relaxando, e a paz parece real, mas o caos retorna de uma forma inesperada. Ele vem com outro nome. Uma mensagem chega ao laboratório de Dr. Light. Ele vem de um cientista desconhecido do grande público, chamado Dr. Kozak, um homem que se sente esquecido, ignorado e ofuscado por uma vida inteira à sombra de Light. Para Kozak, não é o mundo que está errado, é a história. Enquanto Light é celebrado como o maior gênio da robótica, suas próprias criações nunca receberam o devido reconhecimento. E ele não aceita mais isso. De sua fortaleza na Sibéria, Kozak envia 8 robôs poderosos com uma única missão: destruir Mega Man e provar diante de todos quem realmente merece ser lembrado. Mais uma vez, Mega Man parte para a batalha. Um a um, os robôs de Kozak são derrotados, e quando Mega Man finalmente alcança o cientista, a verdade vem à tona. Dr. Kozak não é um vilão, ele é um prisioneiro. Sua filha, Kalinka, foi sequestrada e sua genialidade usada como uma ferramenta. E por trás de todo este plano estava ninguém mais ninguém menos que Dr. Wily, vivo, intocado e manipulando tudo mais uma vez. Kozak foi forçado a obedecer, construir e atacar Mega Man. Mas antes que Wily pudesse agir novamente, Proto-Man surge e resgata Kalinka, livrando assim da chantagem no Dr. Kozak. Sem sua chantagem, Wily acaba se revelando por completo e repreende Proto-Man, chamando-o de traidor e lançando seu desafio final para Mega Man: um novo castelo e uma nova batalha. Mega Man segue até a fortaleza de Dr. Wily e o derrota mais uma vez, e a ameaça cessa, por enquanto. 2 meses se passam e começa então a história de Mega Man 5, sem ataques, sem alertas, sem Dr. Wily. O mundo entra em um raro período de calmaria. Ainda assim, Mega Man permanece atento. Algo acaba incomodando, uma dúvida antiga. Ele procura Dr. Light e faz uma pergunta simples: quem seria Proto-Man? E Light hesita em responder. Antes que a conversa continue, uma notícia chega. Dr. Kozak, de Mega Man 4, concluiu um novo robô de suporte. Ele é Beat, o pássaro mecânico, feito para ajudar Mega Man nas suas futuras batalhas. Mas nem tudo são boas notícias. A tranquilidade termina abruptamente. Cidades começam a ser atacadas e o líder dos robôs invasores é alguém conhecido: Proto-Man. A confirmação vem rápido demais. Uma figura usando o mesmo capacete, o mesmo lenço amarelo, sequestra Dr. Light e desaparece nas sombras. Mega Man presencia tudo isso e não há tempo para pergunta, apenas ação. Com Dr. Light capturado, Dr. Kozak assume o apoio para Mega Man. E enquanto Mega Man enfrenta os novos Robot Masters, Proto-Man aparece repetidas vezes, ajudando, protegendo e até intervindo em momentos críticos da história, mas nunca explica o que é toda essa confusão. No esconderijo, a verdade começa a surgir. Mega Man enfrenta não um, mas vários inimigos idênticos, todos parecidos com Proto-Man. Eles são Darkman, uma série de robôs criados com um único propósito: matar Mega Man e destruir a reputação de Proto-Man. No confronto final, o impostor é desmascarado. O falso Proto-Man era apenas Darkman 4, criado por Dr. Wily como uma vingança, por ter sido traído e desobedecido por Proto-Man. O verdadeiro Proto-Man acaba surgindo e salvando Mega Man mais uma vez, assim revelando a farsa e expondo o plano de Dr. Wily. Não tendo mais dúvidas, Mega Man parte para o desafio final. Invade o castelo de Dr. Wily e resgata Dr. Light e derrota Wily novamente. Mas quando a fortaleza começa a ruir, é Proto-Man que salva os dois. Mesmo derrotado, Dr. Wily é finalmente preso pela primeira vez. Depois disso, Proto-Man desaparece sem explicações, sem agradecimento, como sempre. E assim, o mundo acredita que finalmente terá paz. 1 ano se passa e começa a história de Mega Man 6. Depois de tantas crises,
o mundo decide mudar de estratégia. Para impedir novas ameaças como as de Dr. Wily, as nações se unem e nasce a World Robot Alliance, onde cientistas do mundo inteiro compartilham tecnologia, recursos e avançam a robótica de forma acelerada, como nunca antes visto. Com o apoio financeiro da poderosa X Foundation, surge uma nova ideia. Se os robôs são inevitáveis, que pelo menos eles sejam controlados, assim evitando os cenários que aconteceram no passado. Então é anunciado o primeiro torneio mundial de robôs, um evento global, transmitindo para todos, criado para provar qual é a máquina mais forte do planeta. Tudo parece sob controle, até o final, quando os 8 robôs mais poderosos entram na arena. As luzes se apagam e o anfitrião finalmente aparece, Mr. X, o líder misterioso da X Foundation, e diante do mundo inteiro, ele faz o seu anúncio. Os robôs do torneio agora estão sob seu comando, e com eles, ele irá conquistar o planeta inteiro. Antes que alguém possa reagir, Mr. X desaparece, e Mega Man tenta entender o que está acontecendo. A resposta vem de forma rápida. Mr. X revela que sempre esteve nos bastidores, manipulando os eventos e usando o Dr. Wily como uma peça descartável de seus planos. Agora, com os robôs mais avançados do mundo em suas mãos, ele não precisa de mais ninguém, e o desafio está lançado. Mega Man parte para a batalha, e um a um os robôs do torneio são derrotados. A trilha leva até a sede da X Foundation. Lá, Mega Man confronta Mr. X e o derrota, mas a verdade ainda não foi dita. Mr. X revela o seu último truque. Ele nunca existiu, ele era apenas mais um disfarce de Dr. Wily. Wily escapa mais uma vez em sua nave e foge para seu castelo. Mega Man acaba o seguindo e a batalha final acontece. Mais uma vez, Wily acaba sendo derrotado e entregue às autoridades. Desta vez, o mundo acredita que a ameaça acabou, mas mesmo atrás das grades, Wily planeja sua vingança. Entramos agora na história de Mega Man 7. 6 meses se passaram, até que, longe dos olhos do mundo, o antigo laboratório de Dr. Wily desperta. Luzes se acendem, monitores iniciam e 4 robôs acabam despertando, causando o caos pelo mundo. A pergunta ecoa por todas as pessoas. Dr. Wily não estava preso? E no meio dessa destruição, Mega Man encontra Dr. Light e Rush feridos na rua. Dr. Light entende imediatamente que Wily está usando o ataque como uma cobertura para escapar da prisão. E diante deles, a nave do vilão rompe os céus e Wily foge. Mega Man parte em perseguição e durante a caçada ele encontra algo inesperado. 2 estranhos robôs, Bass e seu parceiro, Treble. Eles caçam o Dr. Wily e após a derrota dos primeiros robôs, Mega Man retorna ao laboratório, porém chega tarde demais. O museu dos robôs acabou sendo atacado e o chefe do primeiro jogo, Gutsman, foi roubado e mais 4 robôs entram em ação. Durante esse confronto, Bass é gravemente danificado e Mega Man o envia para os reparos. Porém, quando ele acaba voltando do laboratório para verificar o conserto, ele encontra o laboratório em ruínas e apenas uma mensagem de Dr. Wily, rindo, revelando seu verdadeiro plano. Bass e Treble estavam a trabalho dele, são suas criações. E seguido pela raiva, Mega Man segue ao castelo de Wily. Lá, a batalha final acontece, e Bass e Treble são derrotados. Wily cai mais uma vez, pedindo de joelhos, o vilão acaba implorando, como sempre, mas algo está diferente. Mega Man hesita pela primeira vez em não baixar a sua arma. Dr. Wily, percebendo isso, repete a regra fundamental, que robôs não devem ferir humanos. Porém, antes de tomar uma decisão, Bass e Treble aparecem novamente e resgatam Dr. Wily. O castelo acaba explodindo e Mega Man se afasta em silêncio, refletindo sobre sua decisão. No céu, um meteoro cruza o horizonte, fazendo já o gancho para Mega Man 8. No silêncio do espaço, começa a história de Mega Man 8. 2 entidades colidem, 2 robôs alienígenas, em uma batalha que não pertence à Terra. O impacto os lança em direção ao nosso planeta. Enquanto isso, Mega Man enfrenta Bass mais uma vez, e antes que o confronto termine, Rose surge com uma mensagem urgente do Dr. Light. Há leituras estranhas de energia em uma ilha próxima. Mega Man parte imediatamente para a ilha. Lá, descobre que é uma base secreta do Dr. Wily. E antes que Mega Man possa reagir, Wily foge, levando consigo um estranho orbe roxo. Nos escombros, Mega Man encontra um robô gravemente danificado. Ele pede ao Dr. Light para resgatá-lo, e sem saber, ele acabou de mudar toda a história da humanidade. Wily libera 4 novos Robot Masters, cada um imbuído da energia do núcleo roxo.
Um a um, Mega Man os derrota e acaba recuperando os orbes. De volta ao laboratório, Dr. Light faz uma descoberta. Aquela energia não é comum, ela não faz parte do planeta Terra. Ela é instável, corruptora e com potencial de destruir o planeta. Enquanto Mega Man se afasta, o robô resgatado desperta. Ao ver os núcleos, ele entra numa fúria profunda e parte para destruí-los. Mega Man o segue, e do outro lado do planeta, os dois acabam se enfrentando. Antes do golpe final, Proto Man aparece, e ele explica quem é o verdadeiro inimigo. É Dr. Wily, mais uma vez interrompendo a paz na Terra. Mega Man é capturado por uma máquina gigantesca, porém é salvo pelo robô alienígena. O robô se apresenta com o nome de Duo. Ele revela que os orbes roxos na verdade são uma energia maligna, uma força capaz de corromper mundos inteiros. E a sua missão é viajar pelo universo, caçando essa energia antes que ela consuma tudo ao seu redor. Com isso, Mega Man, Proto Man e Duo se dispõem a invadir a fortaleza de Dr. Wily para destruir os orbes restantes. Porém, Wily sobe uma nova barreira sobre sua base, que para cair precisa destruir os 4 Robot Masters restantes. Após derrotá-los, a torre fica exposta e Mega Man invade a base. Lá, ele tem sua última batalha com Bass. Bass deixa que a energia do orbe roxo o corrompa para ganhar mais força e superar seu rival. Porém, isso não é o suficiente e Mega Man acaba de vencê-lo. Mega Man encontra o Dr. Wily e o derrota, e a energia do mal acaba sendo destruída. Mais tarde, descobrimos que Mega Man acabou tocando a energia, e isso acabou por envenená-lo. Mega Man está morrendo lentamente, e Duo observa aquilo. Ele vê um robô que não demonstra ódio, não demonstra ambição, uma bondade pura, e Duo acaba curando Mega Man. Com isso, a última centelha de energia maligna acaba erradicada da Terra, e sua missão está completa e ele pode voltar para casa. A partir daí, Duo pede um favor para Proto Man, que quando Mega Man despertar, ele agradeça pela ajuda. Ao despertar, Mega Man vê o Dr. Light, Roll, Rush, Beat e os outros ao seu redor. Ele está vivo e bem, e Proto Man acaba entregando a mensagem. Com isso, Mega Man olha para o céu e reflete, agradecendo o Duo pela ajuda. E com isso terminamos a história de Mega Man 8. A história de Mega Man 9 começa depois de um longo hiato, no ano de 20XX. Depois da última derrota de Dr. Wily, o mundo teve paz novamente. Porém, de repente robôs começam a enlouquecer ao longo do mundo inteiro. Cidades entram em alerta e logo um detalhe chama atenção. Todos os robôs que ficaram revoltados foram criados por Dr. Wily, e antes que qualquer investigação avance, Dr. Wily aparece e passa uma mensagem no mundo. Ele diz que, desta vez, ele não é o responsável e apresenta provas, imagens, registros, tudo apontando para Dr. Light. E como se não bastasse, Wily pede doações públicas para criar um exército de robôs capaz de suprimir a ameaça robótica. O mundo hesita e começa uma desconfiança. Mega Man não pensa duas vezes, ele parte para limpar o nome do seu criador. Mas enquanto Mega Man investiga, a polícia surge e prende Dr. Light. Ele não apresenta nenhuma resistência e nenhuma tentativa de fuga. Ele aceita a prisão para provar a sua inocência. Mega Man segue enfrentando os Robot Masters e um a um eles caem. E aos poucos, a verdade começa a surgir. Aqueles robôs tinham um prazo de validade e estavam programados para serem desativados e descartados pelo governo. Eles não enlouqueceram por ódio, eles entraram em revolta porque estavam prestes a morrer. E Dr. Wily, percebendo isso, reprogramou os robôs condenados para se voltarem contra a humanidade, não por justiça, mas para usar o medo como uma ferramenta. Mega Man recupera um núcleo de memória e o leva para análise. E antes que qualquer denúncia seja feita, Wily invade o laboratório e rouba as provas. Mega Man o segue e novamente estamos na fortaleza de Dr. Wily, só que dessa vez muito maior e mais aterrorizante, pois foi financiada pelo dinheiro das pessoas que estavam com medo. No confronto final, Mega Man derrota Wily novamente e por um momento Wily parece arrependido, mas é mais um truque. Ele engana Mega Man com a promessa que Dr. Light está preso em uma sala próxima dali. Mesmo alertado por Proto Man, Mega Man vai até lá e no fim é uma armadilha. Uma réplica de Dr. Light acaba o eletrocutando e o castelo começa a se autodestruir. No último instante, Proto Man retorna e salva Mega Man. E quando tudo termina, Dr. Light é liberado pela justiça. Sua inocência é aprovada e ele faz algo diferente. Ele dá novos propósitos aos robôs que seriam descartados. E o mundo volta a ter paz e todos ficam felizes. A história de Mega Man 10 se passa no ano 20XX.
bem próximo da história de Mega Man 9. E desta vez, não temos uma invasão, nem castelos surgindo do nada. O mundo acaba de passar por uma pandemia e todos os robôs estão adoecendo. É a Roboenza. Máquinas param de funcionar, cidades travam e a vida cotidiana entra em colapso, pois ninguém está acostumado a viver sem os robôs. Nem mesmo Roll, a irmãzinha de Mega Man, escapa da doença. O tempo passa e uma cura não surge. Um mês depois, os robôs infectados começam a ficar loucos, não por ódio, mas por um bug no sistema. Então, algo impensável acontece. Dr. Wily surge no laboratório de Dr. Light. Ferido e com sua cápsula danificada, Mega Man o salva de um acidente e Wily pede ajuda. Diz que estava criando uma máquina para curar o vírus da Roboenza, mas os robôs infectados roubaram suas peças. Contra toda a lógica, Mega Man aceita a oferta de aliança com Wily. A situação é muito drástica para ressentimentos do passado. E antes da missão começar, Proto Man aparece. Ele sabe que algo está errado, e mesmo assim, decide ajudar. Juntos, eles enfrentam os Robot Masters que ficaram loucos e recuperam as peças. Após a derrota dos primeiros robôs, Wily entrega uma suposta cura e Roll recebe o tratamento. Mega Man não apresenta sintomas da Roboenza, tudo parece sob controle, até que, de repente, depois da última batalha, Mega Man começa a falhar. O vírus o atinge, então Wily revela a verdade. A Roboenza foi criada por ele, e a cura nunca foi para todos os robôs, somente para aqueles que o servissem. Roll, sem hesitar, entrega a dose da sua cura para Mega Man. E ele se levanta e parte para derrotar Dr. Wily mais uma vez. Proto Man também acaba adoecendo, e Mega Man usa o restante da sua cura para curar o seu irmão. Os dois juntos seguem adiante e derrotam Wily. Mais uma vez, Wily acaba derrotado, porém dessa vez ele está sofrendo com uma doença. Não a doença da Roboenza, mas uma doença humana. Mas Mega Man não o deixa morrer e o leva até o hospital. Depois de dias, sai no noticiário que Wily fugiu, como sempre. Mas algo fica para trás. Wily deixa a cura da Roboenza, o suficiente para salvar todos os robôs infectados. Talvez por dívida, talvez por um peso na consciência. O que importa é que o mundo voltou a ter paz, mais uma vez. E com isso se encerra a história de Mega Man 10. Mega Man 11 começa com Dr. Wily relembrando seus anos de juventude. Uma época em que ele e Dr. Light não eram inimigos, eram colegas, estudantes da Universidade de Robótica. Ali nasceu uma ideia perigosa, o Double Gear System, um sistema criado por Wily capaz de forçar robôs além dos seus limites naturais. Mais força, mais velocidade, mais desempenho, mas a um custo. O corpo das máquinas não aguentava esse aumento de potência, e Light se opôs. Para eles, os robôs não deveriam superar os humanos. Deveriam pensar, escolher e cooperar, serem parceiros e não escravos. Wily acreditava no oposto. Robôs só seriam aceitos se fossem superiores, se fossem heróis e se atuassem sozinhos. Um comitê acaba decidindo e a visão de Light prevalece. O projeto de Wily é rejeitado e ali a amizade termina e o ressentimento nasce. No presente, Wily conclui o que começou décadas atrás. Ele finaliza o Double Gear System e rouba 8 robôs de Light, não para corrompê-los, mas para forçá-los além do que foram feitos para suportar. O mundo acaba entrando mais uma vez em caos, e diante disso, Light toma a decisão mais difícil da sua vida. Ele instala um protótipo do Double Gear System no Mega Man, porque só assim o nosso herói azul vai conseguir enfrentar os novos Robot Masters. Após as primeiras batalhas, Dr. Light conta a Mega Man sobre o conflito entre ele e Dr. Wily no passado. E entendendo o contexto, Mega Man segue derrotando os outros Robot Masters, até receber o desafio final, entrar na fortaleza do Dr. Wily e confrontá-lo novamente. Ao vencê-lo mais uma vez, Wily acusa Mega Man de só ter conseguido vencer ele por conta da sua ferramenta, a Double Gear. É então que Dr. Light aparece e tenta reconciliar com seu amigo, dizendo que, apesar de tudo que aconteceu, no fim Wily tinha razão. É possível usar a Double Gear System sem corromper um robô. O exemplo disso foi que com Mega Man isso não ocorreu, e que para isso funcionar era necessário que, em vez das duas visões terem entrado em caminhos opostos, eles deviam ter se unido desde o princípio. Apesar disso, Dr. Wily recusa a oferta de paz e foge como sempre. O castelo colapsa e, de volta ao laboratório, Dr. Light não destrói o Double Gear, ele o transforma e instala o sistema em Al, seu robô ajudante, não para lutar, mas para ajudar a reconstruir os robôs que foram destruídos por conta desse sistema. Com isso,
encerramos a história de Mega Man 11. E essa foi a história da saga Mega Man clássica. Agora eu quero saber de você. Qual é o seu jogo favorito da saga? Qual fase te marcou mais? E qual chefe que ficou na sua memória? Deixa tudo aí nos comentários. E se curtiu o vídeo, deixa o like para fortalecer o canal, compartilha com quem também adora a série Mega Man e se inscreve para não perder os próximos conteúdos. Já ativa o sininho porque tem vídeo novo toda semana. E aproveita e dá uma conferida na nossa playlist do canal, pois tem um vídeo de Mega Man bem legal explicando dos personagens, além de outros jogos ali dentro. Eu sou o Geeks e até a próxima, pessoal. Um grande abraço.